para titulares. A senadora em fim de mandato Simone Tebet, que foi candidata também do MDB, foi considerado o grande nome do segundo turno para a campanha do petista. Deve assumir o desenvolvimento social, ministério responsável pelo Bolsa Família, e que terá o objetivo de controlar e reduzir o índice de pobreza extrema do país. A governadora do Ceará, Isolda Sela, que se desfiliou do PDT em meio à campanha eleitoral, deve ser a titular do Ministério da Educação, pasta que terá o terceiro caixa mais robusto de acordo com o novo orçamento enviado para o Congresso. Para a cultura, que voltará a ter status de ministério, a cantora Margareth Menezes, precursora do axé, confirmou pela assessoria o recebimento do convite. Margareth é a próxima da futura primeira-dama, Janja da Silva, e é a tentativa de replicar a fórmula de ter um cantor popular no governo, como ocorreu com Gilberto Gil, que também foi ministro na gestão de Lula. O quarto nome que deve ser anunciado é o da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, que deve ser a primeira mulher a se tornar a responsável pela saúde no Brasil. Nízia foi uma das líderes do movimento de trazer a vacina da AstraZeneca para o país e terá a missão de ser a porta-voz em defesa da vacinação ampla para crianças a partir do ano que vem. E por último, a indígena recém-eleita Sônia Guajajara deve ocupar o inédito Ministério dos Povos Originários. Sônia é um dos novos nomes do PSOL na Câmara e faz parte da bancada do COCAR, movimento que elegeu 5 deputados federais nestas eleições. Ainda são esperados outros anúncios para essa semana, como a confirmação de Jorge Messias, o Bessias, na Advocacia Geral da União, e do filósofo e jurista Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, mas esses anúncios ainda devem ocorrer próximo ao fim de semana. Vamos lá, então primeiro é importante reforçar o seguinte: os ministérios importantes de verdade foram anunciados na semana passada, minutos antes do Jogo do Brasil, você lembra? Que são os ministérios ali que mandam de verdade. Todo o resto é segundo escalão. Vão te contar uma história aí, que são pastas importantes. Balela. Quem manda ali são aqueles 5. O resto, né, são braços, também importantes em algumas áreas, mas são braços que dependem disso. Todo mundo depende do Ministério da Fazenda ali, por exemplo, que é quem define, de fato, o caixa do governo. Todo mundo ali depende de alguma maneira do Ministério das Relações Exteriores, se quiser fazer um convênio forte lá para fora, enfim, e por aí vai. Então, isso aqui é segundo escalão, dentre os ministros. A Simone Tebet, né, que queria inclusive um ministério maior, ela pleiteou lá atrás educação, ela chegou a falar que podia conversar com a agricultura e acabou com o Ministério do Desenvolvimento Social. Há alguma discussão no meio petista que o PT queria para ele esse ministério, o partido queria para si esse ministério, mas tem essa discussão e tem que assumir aí o acordo feito com a Simone Tebet. Por que o PT quer esse ministério? Porque, inclusive, está dentro da pauta histórica do partido, né? Fazer essa conversa com os movimentos sociais, né? Que é essa paz que vai fazer. Então, a Simone Tebet realmente é a mais cotada, enfim, mas ainda há um ruído interno dentro do PT. A governadora do Ceará, Isolda Sela, é um bom nome. Ela fez um ótimo trabalho lá à frente da Secretaria do Estado dela, do Ceará, né? O Ceará tem um dos melhores números na educação brasileira e deve ter o desafio de tocar essa pasta, que foi bem controversa no governo Bolsonaro, trocou várias vezes, colocou lá, lembra aquele Decotelli que mentiu no currículo? Bolsonaro só fez lambança no Ministério da Educação. Então é uma pasta que precisa de cuidado mesmo. Espero que a experiência da Isolda Sela ajude nesse sentido de colocar um pouco de ordem nessa questão. Eu quero reforçar aqui a Margareth Menezes, escola, que me chamou em atenção esta pauta, esta indicação. Por quê? Primeiro que ela é a terceira opção. Foi convidado o Emicida, ele não topou, e também foi convidada a Marieta Severo. Ela não topou. Aí a Margareth acabou topando. Ela é uma cantora, né? Uma boa cantora. Ela, no segmento dela, é uma das referências do setor, mas tem experiência zero em gestão de cultura. E por que eu tô chamando a atenção disso? Porque a crítica do PT e da esquerda era: o Bolsonaro não tem atenção com a cultura, nós precisamos de gestores que promovam o acesso e a difusão da cultura e toda essa coisa. Daí coloca a cantora. Aí vão me falar assim: Mark, mas é a mesma coisa de Gilberto Gil. Não é. Gilberto Gil tinha sido secretário de Cultura de Salvador quando assumiu o ministério. Então ele tinha uma experiência mínima. E me preocupa porque, escola, parece muito mais uma jogada de marketing. Porque um ministério, ele tem uma burocracia grande e é preciso vencê-la até para fazer alguma coisa. Então eu até torço para que a Margareth Menezes vá bem, porque o Brasil depende disso em algum grau.
Mas me chama a atenção porque a crítica era: não há gestão de cultura adequada no Brasil. Daí coloca alguém sem experiência com gestão em cultura, que é uma cantora, uma boa cantora, reforço, mas sem essa experiência de gestão. Vamos ver como é que vai ficar. E para terminar a escola, daí já passo para você, a Anísia Trindade, que é um nome técnico de saúde, né? Ela tem um bom trabalho lá em relação à vacina. Então, talvez é um nome o único nome técnico do governo, né? Acho que a ministra da Educação também. Ela tem um bom trabalho na questão da educação lá no Ceará. Mas a Anísia, sim, daí você tem razão. Técnica mesmo. Mas, ó, Mike, com exclusividade a gente tem imagens da Margareth Menezes segurando a experiência que ela tem em administração pública. Quem tiver na live pode acompanhar ali, porque a Margareth Menezes também é uma rainha de um meme na internet, que ela tem uma pose característica. E essa é ela segurando ali a experiência dela. Pra quem tá no carro, não tá vendo a imagem, ela tá segurando nada. A escola fez uma Tem uma outra então, aqui, só pra você aí, ó. Que eu vou dar pra todo mundo no Natal, pros meus amigos, ó. Tem 3 dela. Eu segurando. Porque ela usa essa foto aí, essa imagem aí, que ela é conhecida também pros mais jovens que estão nos acompanhando. Esta é a Margareth Menezes, que hoje eu vi na internet, ontem eu vi na internet, na verdade, que o nome dela começou a ser ventilado no fim de semana, né? Se eu não me engano. E aí as pessoas dizendo que não sabiam quem era a Margareth Menezes, aí as pessoas mais velhas colocando música dela e tal. E de fato. Eu conheço uma só. Danda Lula. Né? Essa aí só. Eu também conheço essa daí. O Brian tá me lembrando aqui também que Lázaro Ramos recusou. Então, ela era a quarta opção, é isso? Ah, tá. Eu não tinha essa informação. Lázaro Ramos então, também recusou o Ministério da Cultura. Então é isso, né? Mas que vai bem, enfim. Só me chama a atenção essa contradição do discurso cultural, do segmento cultural aí, que reclamava de falta de gestão, colocou alguém sem experiência com gestão lá para tocar essas coisas. E para terminar, não dá para não falar, né? Vão colocar na Advocacia Geral da União o Bessias. Todo mundo lembra do Bessias. Para quem não lembra, vamos fazer esse serviço público aqui. Jornalismo é a memória pública sendo exercitada diariamente. O Bessias, lembra aquele áudio da Dilma falando: Lula, eu tô te mandando papel aí, mas só usa se precisar. O Bessias tá levando. Que ali, inclusive, desencadeia todo o processo de verdade da crise do governo dela, que já vinha cambaleando, mas ali é a ponta do precipício, digamos assim. E aí você veja que me parece, escola, de verdade mesmo, até uma provocação. Olha, nós estamos aqui, nós ganhamos essa parada contra a Lava Jato, né? E indicamos o Bessias, que era o cara que foi designado para levar o termo de posse de ministros e o Lula fosse preso. Porque era isso, segundo as investigações da época. O mensageiro, né? Era o mensageiro, que é o seguinte, ó: você não é ministro, mas se bater a polícia na tua porta, você assina o termo de: eu sou ministro, tenho foro privilegiado. Era para isso. E agora esse mensageiro, como bem falou a escola, vai ser o advogado-geral da União. Mas a gente bem simbólico isso. Mas a gente ouviu essa semana Zé Dirceu, ouvimos agora o Bessias, que todos estão de alguma maneira, direta ou indiretamente, conectadas com o novo governo. Você acha que o Lula tem bala na agulha para tudo isso, para colocar esses nomes de volta no poder? Porque são nomes muito marcantes, né, dessa história recente da Lava Jato, dessa história recente do próprio PT, que manchou isso tudo, que fez com que o Lula passasse por tudo isso que passou nesses últimos anos. Acho que tem, e ele voltou para isso, escola. O Lula é o grande líder da esquerda brasileira. Então, o que o Lula fala, ninguém discute. Pode ver. Você não vê ninguém nunca criticando o Lula. Por mais grande a barbaridade que ele diga, a esquerda não critica. No máximo fala assim: ele não foi entendido, ele não quis dizer isso, tiraram do contexto. Pode ver, ninguém critica o Lula, porque ele é o alfa da esquerda brasileira, e ninguém discute com ele. Então ele vai bancar, e quer saber mais, ele veio para isso. Para nomear Bessias, para deixar o Zé Dirceu de novo empoderado. O Zé tá on, viu? O Zé não vai estar em cargo, é verdade. Mas ele tá articulando, né, 24 horas por dia. Já contei aqui, vou contar mais uma vez, escola. Um bastidor importante que dá uma ideia de quem é o Zé Dirceu. O Zé estava preso, vocês sabem, na Lava Jato aqui em Curitiba. Lá em Pinhais, para ser mais específico, no Complexo Médico Penal. Aí teve aquela confusão lá que soltou todo mundo. Vocês lembram? A queda da prisão em segunda instância. O Lula saiu da cadeia, foi para um apartamento de um grande empresário de educação aqui na região de Curitiba. O Zé saiu da cadeia e não foi ver a filha, que ele tem uma filha pequena, não foi dar um abraço à família. Ele foi para esse apartamento, em uma reunião do PT, já planejando os próximos passos. É assim que o Zé trabalha.
Ele não foi nem ver a filha, ele foi ver já uma reunião para definir os próximos passos, e onde ele diz lá uma das célebres frases: eleição se toma, nós vamos tomar o poder de novo, e cumpriu a promessa. E a gente vai continuar acompanhando, claro, para trazer as informações para você que está sempre ligado aqui no RN Opinião, na internet e também no rádio. Agora 4h29, vamos para um rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui na rede Jovem Pan News. Este é o RN Opinião, na Jovem Pan News. 4h32. Estamos de volta. O RIC Notícias e Opinião agora atualiza as informações do mercado financeiro. Escola. Vamos lá agora então, Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, em uma queda brusca nessa tarde, principalmente da hora do almoço em diante. A queda se acentuou em menos 2,67%, abaixo dos 105 mil pontos. Especialistas no mercado financeiro acreditam, na verdade, essa queda brusca aos rumores, né, do nome de Aloysio Mercadante cotado para o comando do BNDES. Muitos dentro do governo Lula, inclusive, dizem que ainda é cedo para escolher o chefe do BNDES porque a prioridade são os ministérios, mas mesmo assim só essa suposição já fez com que a Bolsa de Valores caísse tanto assim. E em contrapartida, as moedas internacionais, dólar